Vamos conhecer a história da Valéria, de 42 anos. Ela é enfermeira. Nos procurou no período da pandemia, quando todo mundo estava usando máscara, e ela sentiu mais dificuldade para entender o que os pacientes diziam. Como será que era a vida dela antes e agora que ela decidiu usar os aparelhos auditivos? Ei, Valéria, bem-vinda! Que bom ter você aqui. Oi, obrigada. Tudo bem? Tudo jóia. A Valéria, como eu disse, ela é enfermeira no município de Betim e também na rede da FEMIG. Ela atua na área de urgência e emergência. Ela é esposa do Jonathan, mãe do Leonardo, da Bárbara, da Daniela, e com essa carinha de menina, ela já é vovó do Danilo, de 3 anos. É isso mesmo, Valéria? Isso, já sou vovó. Valéria, conta pra gente como que foi o início do processo para o diagnóstico da perda auditiva. O que que você sentiu e o que que fez você buscar uma avaliação auditiva? Na verdade, desde 2016, eu fui notando que a minha audição estava diferente, né, da habitual. Algumas falas, algumas pessoas que têm um tom de voz um pouco mais baixo, eu estava apresentando alguma dificuldade para poder me comunicar. Atender o telefone, né, geralmente eu não conseguia ouvir bem, né, o que a outra pessoa do outro lado da linha estava falando. E achei que isso, fui me acostumando e achei que isso era normal. Até chegar, né, 2020, a pandemia, quando eu comecei a trabalhar obrigatoriamente de máscara, né, o tempo todo, às 12 horas de plantão. E no primeiro plantão com máscara, eu desesperei, porque eu vi que eu não conseguia ouvir o que os pacientes estavam dizendo. Foi aí que eu procurei, né, atendimento médico, né, fiz os exames e foi diagnosticada uma perda, né, bem considerável em ambos os ouvidos. E que foi, assim, um diagnóstico, né, não muito fácil, né? Então, é isso. Foi graças ao meu trabalho, né? Assim, a necessidade de ouvir o paciente, de escutar as queixas, e com a máscara, a minha melhor e maior ferramenta, que era a audição, a escuta, né? Simplesmente me foi retirada. Sim, e aí todo mundo faz um pouco de apoio de leitura labial, né? Principalmente quando a pessoa tem uma perda auditiva. E aí tampou esse apoio que você tinha, né? Aumentaram as dificuldades, né? E isso, com a utilização da máscara, eu percebi que, na verdade, a minha comunicação, ela estava ali totalmente refém da leitura labial. Era o que me auxiliava, né? O que fazia com que eu conseguisse me comunicar com as pessoas, mas isso, assim, de forma inconsciente, né? A máscara que me trouxe essa luz, né? E Sim, trouxe para mim essa realidade que foi a deficiência auditiva, né? entendi. Em casa, Valéria, você também sentia alguma dificuldade com a família? Como que era na vida pessoal? Com a minha filha, principalmente com a minha filha, né? Na época, a minha filha caçula, Daniela, ela tem um tom de voz mais baixo, ela tem uma fala mais mansa, e eu vi que eu estava ficando impaciente de conversar com ela, porque eu não ouvia, não conseguia ouvir, né, o que ela tentava me dizer. Televisão, meus filhos foram observando, marido, né, que com o tempo eu estava cada vez mais assistindo, né, as séries que eu gosto, os filmes, com o volume da televisão muito alto. E eu não fui percebendo que cada vez mais eu tinha que estar aumentando o volume para eu poder conseguir ouvir, né, assistir os programas da televisão. Meu pai também, que tinha o hábito, né, de me ligar, e
ele tinha que repetir várias vezes, né, assim, as coisas que ele me falava por telefone, e ele foi uma das pessoas, né, que ficou no meu pé para poder procurar ajuda, porque ele falava comigo, você tá surda? Não é possível, porque eu falo se você não consegue entender. Então, foi isso que me motivou a procurar auxílio mesmo, um diagnóstico para no caso, para esse possível problema, né? Sim. Você teve o diagnóstico foi em 2016. O Foi mais ou diagnóstico menos mesmo tive em 2018, de que eu 2018. já tive uma perda. Porém, Sim. é um impacto muito, por mais que as pessoas achem uma coisa muito tranquila, né? Você receber essa notícia não é muito agradável. Eu meio que ignorei. Eu falei, não, eu consigo conviver com isso. Não está me atrapalhando tanto assim. O prejuízo não é tão grande, então eu não vou procurar nem a fonoaudióloga, né, que tinham me recomendar. E não, eu consigo levar a minha vida assim, até chegar a pandemia. Colocou a máscara, aí as coisas dificultaram, né? Então você levou 2 anos, né, Valéria? Mais ou menos, para decidir colocar um aparelho auditivo. Isso, 2 anos. Você chegou, quando te deram um diagnóstico, te falaram da possibilidade do aparelho auditivo? Aí você escolheu não colocar. O que você pensava do aparelho? Por que teve essa recusa inicial? É um sentimento assim, difícil de explicar. Eu acho que a utilização do aparelho para as demais pessoas, porque é um problema, né, que ninguém enxerga, né, que eu vou convivendo com ele, tipo, fica só comigo. E a partir do momento que você utiliza o aparelho, parece que a sensação de que você está expondo uma fraqueza sua, né? O sentimento foi esse, sabe? De como eu seria vista, essa questão de você, né? Porque agora eu me encaixo com uma deficiente auditiva. Então, por mais que as pessoas achem simples, mas carregar esse termo, né? No começo não é fácil, né? Ninguém gosta de perder nenhuma função, nenhum sentido, nenhuma parte do corpo. Então, foi mais isso, o aparelho, e expor essa minha fraqueza, né? Digamos assim. Entendi. Aí é como se fosse assim, a partir do momento que eu colocar, todo mundo vai saber. E até então, ninguém percebia. Teoricamente, não percebia, né? Porque, na verdade... Eu que tentava esconder de forma assim, como é que eu vou falar? Sem conseguir. Talvez. Isso, porque as pessoas tinham que repetir a mesma fala 1, 2, 3, 4 vezes. E eu fingia, às vezes, que entendia o que as pessoas falavam, né? Então ficava no sim, isso me causava certo mal-estar. Isso, as pessoas que tinham um tom de voz um pouco mais baixo, que me dificultava o diálogo, né? Eu me afastava dessas pessoas, era a minha opção, sabe? Me afastar, peraí, não vou conversar com essa pessoa, porque eu não consigo entender o que ela fala, ela me deixa estressada, angustiada, então eu não converso mais com essa pessoa. Então, eu fugir. Isso, eu preferi negar, sabe, a situação. E como que foi, Valéria, na a primeira vez que nós colocamos o aparelho auditivo? Conta pra gente esse período que você fez de experiência, 1 semana, né? Quais sons te chamaram a atenção? O primeiro momento lá no consultório, como que foi para você? Olha, toda vez que alguém me pergunta isso, eu me emociono, sabe? Porque foi um presente, uma coisa, assim, maravilhosa. Porque escutar o primeiro som que eu me lembro que eu ouvi e que eu não percebi, que eu já não escutava há muito tempo, foi o barulho da chuva. Né? Eu não sei se você se recorda, que estava chiando um aparelho, você pediu para eu olhar para a janela, né, para fora, e estava chovendo. Então, assim, a hora que eu voltei, o trânsito, eu não sabia que o trânsito era tão barulhento, que o lugar que eu moro é tão barulhento, passa tanto carro, inclusive de madrugada, porque eram sons que eu não escutava mais, né? O motor da geladeira,
que eu jurava que era silencioso, que eu tinha comprado uma geladeira, assim, silenciosa. Mas era porque, de fato, eu não ouvia, né? O barulho de mexer na gaveta, sacola plástica, essas coisinhas, sabe? Voltaram a fazer parte do meu cotidiano. E eu lembro muito, ficou muito marcado para mim, você contando a história da dificuldade de conversar com a Bárbara, que é a sua filha caçula, né? Que você comentou aqui. Mas eu lembro que isso... A Daniele, né? Isso ficou muito marcado para mim, porque você chegou a falar assim que você evitava até, teve momentos assim, de não querer nem conversar com ela, alguma coisa que ela tentava te dizer e você desistia, né? Isso. E aí, conta pra gente essa comunicação depois com os aparelhos auditivos, como é que foi? Nossa, eu perdi momentos importantíssimos, né? Assim, informações, relatos do cotidiano da minha filha, por essa impaciência de conversar com ela pelo fato de eu não ouvir. Eu não conseguia ouvi-la. Então, isso foi muito colocar o aparelho e voltar a ter, sabe? Essa paciência, a condição de conversar com ela, para mim foi, assim, extremamente gratificante, né? E foi um tempo que eu perdi, que eu poderia ter evitado se eu tivesse procurado, né, a utilizar o aparelho antes, né? Então, o que fica comigo é que eu perdi 2 anos, né, de histórias, né? Que criança adora contar história, né? E devido a essa negação, sabe? Essa recusa, essa teimosia em não usar o aparelho. Então, assim, eu ganhei muito, né? Até essa aproximação, né? Voltar a conversar com minha filha. A gente, como mãe, a gente se cobra e se culpa sempre, né, Valéria? Sim, mas eu tenho certeza que ela sabe que você, em todo momento, fez o melhor, né? Que você pôde. E hoje ela tem condição de entender, né? Esse período. Com certeza. E hoje, profissionalmente, como é que tá? Nossa, eu sou totalmente dependente do meu aparelho, né? É aquela rotina, né? De sair de casa, checar se as baterias estão ok, se eu tenho bateria reserva, né? Trabalho para mim conseguir ouvir meus pacientes, mesmo de máscara, né? Isso é muito importante, porque a falta do aparelho, ela me causou uma certa ansiedade, impaciência, intolerância de conversar com as pessoas de forma geral. Então, isso me impactou muito. Eu trabalho na urgência, né, na classificação de risco, e o acolhimento do paciente, qual que é a principal ferramenta? A escuta, né? E o aparelho, né, ele trouxe essa ferramenta fundamental para a realização do meu trabalho, que foi a escuta, voltar a escutar, voltar a ouvir os pacientes, né? Ter essa tolerância, né, que eu perdi, mas de forma inconsciente, porque eu não conseguia ouvir. Mas agora não, eu consigo, né, executar o meu... Tem algumas restrições, né, mas a minha vida profissional voltou a ser o que era. Valéria, você percebe, você sente que antes, sem os aparelhos auditivos, você se sentia mais cansada pelo esforço que você tinha que fazer? Sim, inclusive, à época, eu tinha feito uma videolaringoscopia e o otorrino falou que eu estava com as bordas das cordas vocais irregulares e dificuldade esse esforço para poder falar. Só que eu achava que era uma questão mais respiratória, sabe? Porque aí depois, né, pela consulta com você, que você me explicou, porque realmente eu me sentia muito cansada. Que era esse esforço que eu fazia para escutar a minha própria voz, né? Inclusive, foi uma dificuldade no começo do aparelho me adaptar, né? A ouvir, voltar a escutar a minha própria voz, né? Tudo foi um processo. Valéria, muito obrigada, viu, por ter aceito o nosso convite de trazer o seu relato.
Eu tenho certeza que com isso você vai contribuir com muitas pessoas, porque assim como você fala assim, eu poderia ter resolvido isso antes, aproveitado mais coisas, evitado alguns problemas, né? Muitas pessoas vão assistir o seu relato e vão buscar ajuda, buscar auxílio e não ficar esperando para depois. Eu acho que esse é o principal lembrete que a gente deixa aqui, ensinamento para as pessoas que tiveram um diagnóstico da perda auditiva, né? Então, buscar ajuda e focar na solução é muito melhor do que tentar esconder, não é mesmo? Isso. Inclusive, eu tenho um colega enfermeiro que estava apresentando uma dificuldade. Eu orientei ele, né, a procurar, e hoje ele também faz o uso do aparelho, né? Tem o mesmo relato de como a vida dele mudou, assim, 100% para melhor. Você é o que eu oriento as pessoas, sabe? De que não demorem a procurar ajuda, que o aparelho é muito fácil de você se adaptar, né? A utilização hoje, a tecnologia, né, nos auxilia muito em relação a isso. E, assim, é uma qualidade de vida sensacional que o aparelho me proporcionou. Outra experiência, né? Nossa, total. Valéria, muito obrigada, viu, querida, por tudo, pela sua contribuição, por ter aceito o nosso convite. Um grande abraço para você e toda a sua família. Outro, obrigada. Tchau.